Cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Cumprimento os irmãos também que estão em casa, que estão nos assistindo agora. Agradeço por você estar conosco até agora e peço que você permaneça aqui conosco na graça de Jesus Cristo, amém? Eu queria agradecer também ao pastor pelo convite de estar aqui trazendo essa doutrina que é tão fundamental e tão essencial para a fé cristã, que é a doutrina da Santíssima Trindade. Vou pedir aos irmãos que se levante em reverência à palavra. Nós vamos ler o texto bíblico e fazer uma oração em nome de Jesus. O texto está lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. O último versículo da carta de Paulo à igreja de Corinto. Com a graça de Deus, nós vamos ler. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua presença. Ajuda-nos hoje, ajuda-nos a humildemente falar do Teu ser, da Tua essência. Perdoa os meus pecados, tudo que eu tenho feito que não tem sido do Teu agrado, e tenha misericórdia da minha vida, para que eu possa falar humildemente sobre a Sua pessoa e sobre a Sua essência. Nos ajuda neste momento, ajuda a mim que vai estar falando, e ajuda os meus irmãos que vão estar ouvindo, para que nós venhamos compreender um pouco mais do Seu ser, e como a Sua pessoa se relaciona conosco. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Os irmãos podem sentar? Agora que a gente já leu a bênção pastoral e já orou, o culto pode ser encerrado. A gente pode todo mundo ir embora. Vamos começar? Deixa eu apertar play, alguma coisa. Não está indo, eu não estou vendo. Eles ajeitam ali o slide. A gente vai tentar tratar aqui de uma forma muito reverente e muito responsável esse que é um dos temas mais fundamentais e mais importantes da fé cristã. A gente tem que lembrar que a gente já está aqui pisando em solo sagrado. A gente está falando nada mais, nada menos do que o ser de Deus e as pessoas que compõem a Trindade. Então, deve-se uma máxima reverência ao debruçar o texto bíblico e tentar buscar a revelação deste Deus. E eu nem ouso aqui explicar a Trindade, né? Quem sou eu para explicar o ser de Deus e como ele se apresenta? Quem sou eu, um ser finito, apresentando um Deus que é infinito? Um ser limitado, apresentando um Deus que é ilimitado? Um Deus que é transcendente, um Deus que é eterno, um Deus que é tão grandioso e eu que sou tão pequeno? Então, eu não me atrevo aqui a tentar explicar a essência de Deus e o ser de Deus. O que a gente vai tentar aqui, de forma humilde, é explicar um pouco de como a igreja tem compreendido isso ao longo da história. Agostinho, que foi um dos pais da igreja, um dos mais importantes teólogos do cristianismo, ele se debruçou muito a respeito da doutrina da Trindade. Obrigado. E é interessante ver como nos seus livros, como na sua dedicação, não só o estudo, não só a doutrina, mas é recheada de devoção a Deus, de gratidão e de louvor a Deus, enquanto ele se debruça para explicar a Trindade. E em meio a esse tema, enquanto ele estava debruçado estudando, ele teve um sonho. E nesse sonho, Agostinho diz que ele estava à praia e tinha uma criança que tinha cavado um buraco na areia. E a criança ia até o mar, pegava água e colocava no buraco. Aí Agostinho percebeu isso, né, e observou isso há algum tempo, perguntou para a criança: o que você está tentando fazer? Aí a criança falou: eu vou pegar toda a água do mar e jogar dentro do buraco que eu fiz. Aí Agostinho riu: você não vai conseguir fazer isso. Aí a criança riu de volta para ele: e você aí tentando explicar a Trindade. É exatamente isso, né? A nossa pequenez diante desse Deus. Dito isso, existem algumas dificuldades que a gente enfrenta. Eu trouxe apenas algumas delas que a gente enfrenta para ter a compreensão da Trindade.
não só da Trindade, mas existem sérios textos e sérias doutrinas ao longo do texto bíblico que são de difícil compreensão, né? O próprio texto bíblico vai dizer que algumas cartas de Paulo são de difícil compreensão. E não é diferente quando a gente chega na doutrina da Trindade. Aí eu trouxe algumas problemáticas, né? Primeiro é a ignorância a respeito de Deus. O que significa? A religião cristã, o início do cristão, o início da caminhada cristã, ele é uma consciência de que eu não sei nada a respeito de Deus. Da minha completa e total ignorância a respeito do ser de Deus. É daqui que todo cristão parte. De que eu não sei nada a respeito de Deus. Daquilo que é possível saber a respeito de Deus, eu dependo que Ele, de alguma forma, se revele. Porque eu não consigo chegar ao conhecimento dEle por mim mesmo. Eu preciso que Ele se revele. Então, o primeiro passo do cristão é entender a consciência do quê? Eu não sei nada a respeito de Deus. Eu preciso que Ele se revele. Como o texto sagrado diz, Deus está na luz inacessível. Eu não consigo ir lá alcançá-lo e estudá-lo. Não é? A própria teologia, né, significa o estudo de Deus, mas ela é propriamente dita o estudo da revelação de Deus e não de Deus em si. Né? Eu não consigo pegar Deus, colocar Ele no lugar e estudá-lo, ver a sua textura, como Ele é, medir o seu poder, o seu conhecimento, testar Ele em outros ambientes. Eu não consigo. Eu preciso que Ele se revele. Então, a gente já parte desse pressuposto, que eu tenho total ignorância a respeito de Deus, então eu preciso que Ele se revele. Isso já demonstra o quê? A minha limitação. Então, eu sou limitado a saber de Deus apenas o que Ele revela. O que Ele não revela, eu não consigo saber. Essa revelação de Deus, através da natureza, do universo, né, é possível que o homem chegue ao conhecimento de que existe um Deus através do universo criado e do próprio homem. Isso é o que Paulo vai defender na carta aos Romanos, que os atributos invisíveis de Deus são vistos na natureza. Isso é o que a gente chama de revelação geral, né? Todo mundo tem acesso a esse conhecimento prévio de Deus. Entretanto, na revelação geral, a gente não consegue só por ela, só observando a natureza, observando o próprio homem, compreender que Deus é uma trindade, não é? Eu consigo, observando a natureza, saber que Deus existe, conhecer até alguns de seus atributos, inclusive atributos morais. Eu consigo saber que Ele é o Criador, consigo saber que Ele é criativo, consigo saber que Ele é totalmente poderoso para criar tudo isso. Então, as pessoas conseguem ter acesso a isso apenas observando a natureza. Saber que existe um Deus que é bom e que é justo, pela própria consciência do ser humano, mas eu não consigo, pela observação do universo e do homem, chegar à consciência da Trindade. Eu não consigo visualizar alguém no meio, alguém que viveu no mato, que viu lá a árvore, a planta, o riacho, o lago, e de repente, eu acho que existe um Deus e Ele é trinitário. Acho que isso é meio complicado. E outro problema também que a gente enfrenta, outra dificuldade, é que a Bíblia ela não é exaustiva a respeito de Deus. Ela não expressa completamente a doutrina da Trindade, não é? A gente não consegue encontrar um capítulo aqui que diga exatamente, Deus é assim, a essência dele é essa, Ele se divide nessas pessoas, cada um tem essa atuação. A gente não encontra isso de forma muito bem explicada, porque a proposta bíblica não é explicar exaustivamente Deus, e sim o plano de salvação. Embora exista toda essa dificuldade na compreensão da doutrina da Trindade, ela é uma doutrina essencial e defendida ao longo da história da igreja. Ela foi também muito atacada, né? Principalmente a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, sofreram muita hostilidade de algumas pessoas, tirando a divindade de Cristo, tirando a pessoalidade do Espírito Santo. Mas, ao longo da história da igreja, ela sempre defendeu, com um pouco mais ou um pouco menos de maturidade, com um pouco mais ou um pouco menos de profundidade, ela sempre defendeu a doutrina da Trindade, como sendo Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, ao longo de toda a história. E a gente verifica isso, tanto que, na minha parca experiência nessa caminhada cristã, já passei por algumas igrejas.
Acho que os irmãos já até sabem. Quando eu era pequeno, eu era da Adventista, o que eu chamo de Adventista parte 1, o início. Aí depois eu fui para o Brasil para Cristo, passei pela Vida em Cristo, fui da congregação cristã, passei um tempo na presbiteriana, fui até convertido ao judaísmo. E aí depois, meados de 2010, eu retornei à Igreja Adventista, o que eu chamo de Adventista parte 2, vocês não perdem por esperar. E em todo esse contexto, eu sempre fui muito envolvido com discussões e debates, e em grupos de igreja, grupo com cristão e sem ser cristão, de Facebook, Orkut, WhatsApp, eu nunca me deparei com uma discussão séria a respeito da Trindade. Com alguém que realmente apresentava dúvidas e dissesse, não, eu não creio nessa doutrina da Trindade. Eu nunca encontrei. As pessoas dizem que a maior discussão do cristianismo talvez seja a predestinação e livre-arbítrio. Eu discordo totalmente. A discussão mais complexa e misteriosa está na doutrina da Trindade. Mas, embora isso, ela sempre foi defendida pela igreja. Ela sempre foi preciosa e muito cara à igreja. A igreja sempre guardou e sempre manteve muito preciosa a doutrina da Trindade ao longo da história. E para exemplificar isso, eu trouxe o que chamam de o Credo dos Apóstolos. Esse é um documento que ele é parte integrante aí da história da igreja. Não sei se algum irmão já teve contato com esse texto antes, já ouviu falar? Aqui nenhum já ouviu falar. Ele é chamado de o Credo dos Apóstolos, não porque tenha sido escrito por um apóstolo, ok? Mas porque ele é o resumo, ele é a síntese de tudo que é a doutrina apostólica cristã. Esse texto contém a doutrina essencial, aquilo que é inegável para um cristão, aquilo que todo cristão deve crer ao longo de toda a história, em todos os lugares, nessas doutrinas descritas aqui. É uma confissão de fé daquilo que a igreja tem crido ao longo dos tempos. Só algumas ressalvas para quem está tendo um primeiro contato com o texto. Ali onde diz Igreja Católica, não quer dizer Igreja Católica em si, a Igreja Católica que a gente conhece, mas no sentido do termo de ser a Igreja universal, aquela igreja que todo cristão, em todos os momentos, faz parte, aquela que o Cristo é o cabeça, a igreja espiritual. É isso que quer dizer aqui com a Igreja Católica. E outra ressalva é que a comunhão dos santos significa os santos, aqueles que foram justificados por Deus, ou seja, todos nós que pertencemos à Igreja de Cristo. E o credo diz assim, eu vou ler para os irmãos. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados e a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Os irmãos percebem que esse texto é basicamente o que a gente cantou agora há pouco no hino Eu Creio. Né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, em Jesus Cristo na sua morte e ressurreição, no perdão dos pecados e no Espírito Santo. É basicamente a centralidade da fé cristã, como sendo Deus o Pai, sendo sempre o Pai. Deus eternamente o Pai, tendo eternamente gerado Jesus Cristo, sendo não só um Deus santo e separado e transcendente, mas sendo um Deus pessoal, um Deus que sempre se relaciona com o homem. Um Deus que o primeiro homem foi lá e pecou, Deus já veio e já deu o primeiro passo e já veio dialogar com ele. Adão, onde você está? Um Deus que quando acontece o primeiro homicídio, ele já vem ao encontro de Caim. Caim, o que aconteceu? Deus sempre sendo Pai, sempre dando o primeiro passo. É nisso que a igreja tem sempre crido em todo o tempo. Em Jesus Cristo, seu Filho, aquele que graciosamente se encarnou, que graciosamente assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso pecado e morreu por nós, em nosso lugar. Que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, e que um dia vai voltar para nos buscar.
no Espírito Santo, aquele que atua no coração do cristão, aquele que regenera, que convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos tem selado para o dia da vinda de Cristo, o Espírito Santo. Então, esse é um resumo daquilo que tem sido sempre caro e sempre precioso à fé cristã, a doutrina da Trindade, como sendo a centralidade da fé cristã. E já que a gente não consegue, pela simples observação da natureza, e se a Bíblia não é exaustiva a respeito da Trindade, como que essa doutrina é tão fundamental e tão confessada pela igreja? É porque nós encontramos evidências bíblicas da existência da Trindade. Embora nós não encontremos um texto específico, a Trindade, ela permeia todas as páginas da Escritura. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a sua atuação é constante nas Sagradas Escrituras. A gente tem que pensar que a revelação de Deus é uma revelação progressiva, ou seja, ele foi se revelando ao longo da história da redenção. Ele não disse tudo o que ele precisava dizer já no primeiro capítulo de Gênesis, mas ele foi se apresentando e apresentando a sua vontade, o seu caráter, ao longo da narrativa bíblica, ao longo do Antigo e do Novo Testamento. E essas são as evidências extraídas das Sagradas Escrituras que nós conseguimos formar a doutrina da Trindade. Existem muitos textos que falam da pluralidade na divindade, da unidade na essência de Deus, mas da multiplicidade das pessoas da Trindade. Nós poderíamos citar, por exemplo, a criação, em que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Já o plural utilizado por Deus, o que demonstra a pluralidade na divindade. A gente encontra em Babel, na Torre de Babel, Deus falando desçamos, novamente no plural. E outras tantas passagens bíblicas que demonstram a existência da pluralidade da divindade. Por exemplo, quando a gente encontra no Antigo Testamento o anjo do Senhor, como sendo aquele que aceita a adoração e que recebe a adoração. E que no começo, e que no Antigo Testamento, você olha o anjo do Senhor e você não compreende muito bem quem seria o anjo do Senhor que aceita a adoração. Porque anjo não aceita adoração, mas esse aceitou e recebeu. Mas como diz Agostinho, o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo Testamento está revelado no Novo. A revelação progressiva diz que o quê? Aquilo que foi revelado anteriormente fundamenta aquilo que foi revelado posteriormente. E aquilo que é revelado posteriormente expande nosso conhecimento daquilo que foi revelado anteriormente. Então, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem a compreensão de que esse anjo do Senhor, na verdade, é a pessoa de Jesus Cristo, chamado de a segunda pessoa da Trindade. E a respeito da divindade de Cristo, a gente encontra diversos textos. O próprio Carta de Hebreus é um louvor à divindade do próprio Cristo, como sendo a exata expressão do ser de Deus, como sendo a imagem do Deus invisível. Nós encontramos ainda o grande paralelo que existe entre a fala de Cristo e a fala de Deus para Moisés. Deus dizendo para Moisés, eu sou, né? Se revelando a Moisés. E a gente vê o próprio Cristo dizendo que antes de Abraão, eu sou. Porque ele é, de eternidade a eternidade, no ser de Deus, na essência de Deus, aquilo que ele é, imutável, para sempre, antes da história da humanidade e depois, para toda a eternidade. E Cristo assumiu para si essa prerrogativa dizendo, eu sou. E essa compreensão não é uma compreensão só nossa das palavras de Cristo. As pessoas que estavam com ele, que ouviram ele dizer isso, entenderam naquele exato momento que Cristo estava dizendo que era o próprio Deus. A pessoa do Espírito Santo também é ativa nas Escrituras. Como a gente viu em Gênesis já, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus como tendo vontade, o Espírito de Deus como tendo planos, o Espírito de Deus como se ofendendo pelos pecados, como sendo uma pessoa da Trindade. Mas embora todos estes textos, eu gostaria de pensar aqui em paralelo em três, que eu acho que eles em conjunto, um sendo reflexo do outro, explica
e demonstra a existência da Trindade, que é o de Gênesis, o Evangelho de João e o de Mateus. Eu peguei aqui e eu vou ler para os irmãos. Gênesis 1 e 2 e versículo 26 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, logo aqui, no relato da criação, já demonstra a pluralidade na divindade. Falando Deus, façamos o homem, e o Espírito de Deus ali se movendo sobre a face das águas. A pessoa de Cristo está implícita nesse texto. Ainda que não de forma expressa, ele é o agente também ali na criação de tudo. É o que João 1 vai nos explicar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João explica um pouco mais para a gente como que aconteceu a criação, dizendo que Cristo era o Verbo, era o Logos, ele era a atuação, ele era a ação de Deus criativa, um agente da criação. E esse Verbo estava com Deus, o com aqui, ele tem no mínimo 3 traduções do grego. E a utilizada por João nesse texto demonstra um relacionamento íntimo entre Cristo e Deus. Um relacionamento face a face, de intimidade com Deus. Então o texto de Gênesis, somado ao texto de João, demonstra as 3 pessoas da Trindade atuando na criação. E quando a gente vai para Mateus 3, 16 e 17, diz o seguinte: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, tanto no relato da criação, existe a ação conjunta da Trindade, quanto na ação do batismo, em que Jesus entra na história e muda a história humana, e altera a história humana, e faz de nós uma nova criatura, uma nova criação, por assim dizer. A gente consegue perceber a atuação da Trindade nesse momento. E o interessante é que, como Adão foi o nosso primeiro representante, e falhou e pecou, sendo tentado pela serpente, deturpando as palavras de Deus, Jesus, sendo nosso representante, sendo, logo após o batismo, tentado, resistiu à tentação. Venceu ao próprio Satanás, sendo tentado 3 vezes através do poder da palavra. Onde o homem falhou, foi onde Cristo venceu. Então, a gente compreende, então, pelo texto bíblico, que existe, então, a essência de Deus e as pessoas da divindade. A ideia de que a igreja cristã tem defendido é que existe uma unidade na essência de Deus e uma subsistência nas pessoas da Trindade. Certa vez, um estudioso foi questionar o Louis Berkhoff e disse para ele que o cristianismo é interessante, mas a doutrina da Trindade é extremamente contraditória. Mas não é, como Louis Berkhoff respondeu. Contradição seria eu dizer que Deus é um em essência e 3 em essência. Contradição seria eu dizer que Deus é um em pessoa e 3 em pessoas, sendo 1 e 3 no mesmo tempo e na mesma relação. Mas não é isso que a doutrina explica. O que a doutrina da Trindade apresenta é que Deus é um em essência e 3 em pessoas. A essência de Deus, como sendo Deus único e verdadeiro, infinito em suas perfeições, um espírito puríssimo, invisível e imutável, eterno, onipotente, onipresente. Essa é a essência imutável de Deus, ao qual ela é indivisível, sendo um único Deus. Sendo nós uma religião monoteísta, acreditamos em um único Deus, com uma única essência. Esse é o Deus revelado a Moisés e esse é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Entretanto,
nós entendemos que, na essência de Deus, subsistem 3 pessoas da Trindade. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles subsistindo na essência de Deus. Na unidade de Deus existe um único Deus, mas na sua subsistência se apresenta como 3 pessoas da Trindade, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é assim que as Escrituras nos revelam Deus. O Sproul vai dizer o seguinte sobre a definição da Trindade. As distinções que existem dentro da divindade são subdistinções dentro da essência de Deus. Ou seja, dentro da essência de Deus existem subsistências. Existem então as subpessoas, que são as pessoas da Trindade. Ele é uma essência, 3 subsistências. Isso é quase o mais próximo que podemos chegar para articular a doutrina histórica da Trindade. Ou seja, o que o Sproul está tentando dizer é exatamente isso. Observando as Escrituras, nós conseguimos compreender que Deus é um, que Deus é único em essência, mas que Deus é 3 em pessoas. E é até aí onde nós podemos chegar. A Bíblia e as Sagradas Escrituras não nos autorizam, não nos revelam nada mais do que isso. E como diz os puritanos, onde a Bíblia não fala, a gente não fala. A gente vai até onde ela permite. A revelação de Deus, de si mesmo para nós, é essa, que Deus é um em essência, e Deus é 3 em pessoas ou em subsistência. Voltando agora para o texto que a gente leu, de 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Qual que é pelo menos alguns dos aspectos práticos que a doutrina da Trindade apresenta para a gente? Então ela é uma verdade defendida pela igreja ao longo da história, e essa verdade nos apresenta quais aspectos práticos. O apóstolo Paulo vai terminar dessa forma a sua carta à igreja de Corinto, em uma saudação, em uma oração estritamente trinitária, onde ele apresenta Jesus Cristo, o amor de Deus e o Espírito Santo. A ideia de que Deus é um em essência, mas 3 em pessoas. E não existe nenhuma confusão nas pessoas da Trindade. O Pai foi sempre o Pai desde a eternidade. O Cristo foi sempre o Filho na eternidade. O Espírito Santo sempre veio através do Pai e do Filho durante toda a eternidade. Não há nenhuma confusão nas pessoas da Trindade. Há uma unidade na essência e uma subsistência na Trindade. E o ponto que Paulo traz é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo Ele o mediador entre Deus e os homens, como sendo Ele Rei dos reis, se fez servo, como Ele tendo tudo, se fez como quem não tem nada, como Ele sendo rico, se fez pobre, encarnou, deixou a companhia eterna da Trindade para viver entre os homens egoístas, traidores, amantes de si, e ainda assim, Jesus, em sua graça, se propôs a deixar de viver como Deus e viver como homem, para sofrer a nossa morte pelos nossos pecados. Aquele que não tinha pecado nenhum se fez pecado por nós, não por algo que tivemos feito, mas pelo que Ele fez, pela graça dEle somente, não por alguma obra que eu tivesse praticado, ou que eu venha praticar, mas pelas obras de Cristo. Isso é estritamente a graça de Jesus Cristo demonstrada. A gente observa também que o apóstolo Paulo traz o amor de Deus. É interessante a gente pensar o que Deus fazia antes da criação, não é? Como Deus era e o que Ele fazia antes da criação. Deus, Ele é, em essência, amor, desde a eternidade, desde sempre. Desde sempre, antes da criação, já existia uma relação de amor entre Pai e o Filho, mediante a comunhão do Espírito Santo. Em João 17:24, vai dizer assim, Jesus: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. A ideia de um Deus amoroso,
de um Deus Pai, de um Deus que se preocupa, ela só é possível no contexto da Trindade. Em outras religiões em que a gente tem um Deus apenas egoísta, singular, não existe amor. O amor é necessário para que a prática do amor seja possível, é necessária a existência de outra pessoa para amar. E o texto nos diz que Deus é essencialmente amor, porque antes mesmo da criação, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já amava o seu Filho. Então Deus é, em essência, amor. Um pouco tempo antes do meu irmão falecer, ele foi conversar com um presbítero, conhecido nosso. E a gente ficou sabendo disso depois, porque o presbítero veio falar com a gente. Em resumo, o meu irmão chegou para ele e perguntou: será que Deus ainda me ama? Depois de eu ter saído da igreja, depois de eu ter pecado, será que ainda existe chance? Será que Deus ainda me ama? E aí o presbítero respondeu para ele que Deus é em essência amor. O amor de Deus é tal qual Deus. Ele não sofre variação. Ele não oscila. Deus te ama ontem, te ama hoje e vai te amar amanhã. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus não muda. O que Deus faz é amar, porque Ele é em essência amor. É isso que Ele faz. Deus ama. Já disse isso aqui, vou dizer mais uma vez. Eu imagino o João, o apóstolo amado, quando ele chega, está escrevendo seu evangelho, ele chega lá no 3,16, e ele vai descrever o amor de Deus. E aí ele vai começar lá, porque Deus amou o mundo como? Deus amou o mundo de maneira extraordinária. Deus amou o mundo de maneira incrível, de maneira inenarrável, indizível. João não consegue encontrar palavras para esse amor de Deus, porque o amor de Deus não dá para ser explicado. Ele precisa ser sentido. E é justamente o apóstolo do amor que diz isso. Que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira indescritível. Porque Deus é, em essência, amor. Só um Deus de amor, na pessoa do Pai, planeja salvar pecadores. Antes mesmo de qualquer coisa que esses tenham praticado em favor próprio. Ele planeja, na eternidade, como que Ele vai salvar um bando de pecadores. Como que Ele, com o seu amor, que muito nos amou, vai então entregar o seu Filho para que em amor nós sejamos salvos. Apenas um Deus de amor consegue fazer isso. Apenas um Deus que é essencialmente, na essência, amor, consegue planejar a salvação de pecadores, sem que estes nada façam por si mesmos. Para a gente concluir, a comunhão do Espírito Santo, na essência da Trindade, na eternidade, Pai e Filho partilham do amor um pelo outro na comunhão do Espírito Santo. E é através dessa comunhão, deste Espírito, que nós somos introduzidos no amor do Pai e do Filho. É só por intermédio do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. É somente Ele, como o Tiago disse, habitando em nós, fazendo de nós templo de Deus, para que nós tenhamos o favor de Deus. Somos selados pelo Espírito Santo. É Ele quem habita, é Ele quem mora em nós, é Ele quem nos garante, por assim dizer. É Ele que confirma em nós o plano do Pai e a obra do Filho. Eu espero que os irmãos tenham compreendido minimamente a doutrina da Santíssima Trindade, a sua essência e a sua subsistência. E que isso demonstra a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo para as nossas vidas. Eu espero que você aí na sua casa, que você aqui, compreenda que esse Deus Trino te ama, que esse Deus Trino te salvou e que é esse Deus Trino que te mantém em sua presença. Para encerrar, eu vou ler um texto do Millard Erickson. É um teólogo bastante respeitado e eu gosto muito desse último parágrafo que ele coloca na sua teologia sistemática, quando ele vai tratar da Trindade. Eu acho muito humilde do Millard Erickson, muito responsável ele encarar o final da doutrina da Trindade dessa forma. Ele diz o seguinte:
Parece que Tertuliano estava certo ao afirmar que a doutrina da Trindade deve ter sido divinamente revelada, não construída por seres humanos. Ela é tão absurda para os padrões humanos que ninguém poderia inventar. Não defendemos a doutrina da Trindade porque é evidente por si ou logicamente convincente. Nós defendemos porque Deus revelou que Ele é assim. Como alguém disse acerca dessa Trindade, tente explicá-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. A ideia é essa então, meus irmãos, que essa é a doutrina da Trindade revelada. A pergunta que a gente precisa fazer não é se a doutrina é lógica ou racional, ou se ela se adequa aos padrões humanos. A pergunta que a gente tem que fazer é se a doutrina é bíblica. E como a gente conseguiu aqui apresentar rapidamente, é uma doutrina bíblica e fundamental da fé cristã. Então, que o amor de Deus, que a graça do Filho e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém.